Oi, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo ao Resumetec. No vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, é um vídeo que tem tudo que vai cair na prova da ETEC envolvendo matemática e português, que são as matérias mais cobradas no vestibulinho. Então, antes de qualquer coisa, já compartilha esse vídeo com seus amigos, já compartilha com as pessoas que você sabe que vai fazer a prova, sei lá, porque isso vai ajudar elas. Deixe seu like, já se inscreve se você não é inscrito, porque até a prova da ETEC, depois da prova da ETEC, para sempre, a gente vai te ajudar com a sua matéria escolar, com a sua matéria para a prova da ETEC. E antes de qualquer coisa também, acesse a nossa página no Instagram, porque o Eduardo tá fazendo um baita de um trabalho lá. Então dá uma força lá, porque lá tem um monte de conteúdo também muito interessante para você. Então vamos lá, sem mais delongas, pro vídeo. Então vamos começar falando da matemática, que é a mais temida por vocês. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou me aliviar um pouco sobre não ter tanta matemática aqui no canal. É que eu, Matheus, quem fundou esse canal aqui, eu não sou muito bom em matemática. Mas assim, eu me ajeito em matemática. Eu não sou muito bom, mas eu me ajeito. O Eduardo, que é quem cuida da página no Instagram, ele é de exatas, então ele tem muito mais habilidade do que eu para falar sobre. O problema é que ele ainda não consegue gravar. Então, para essa prova a gente não vai conseguir de muito material, não vai ter muito material de matemática para vocês. Porém, eu tô aqui para falar tudo que cai. Lembrando que a matéria que eu tô citando aqui é a matéria que está no meu caderno, que não está aqui em mãos, eu esqueci de pegar, enfim. Então, é coisa que eu já estudei. Começando com matemática, a gente pode falar da regra de 3. A regra de 3 composta ou simples, a regra de 3 inversamente ou diretamente proporcional. A regra de 3 ela é muito cobrada na prova de ETEC, só que, por exemplo, não são questões de regra de 3. Eu vou pedir desculpa pelo barulho de moto, assim, não sei qual é a fixação dos motoqueiros quando eu vou gravar, sempre tem alguma moto andando, mas peço desculpa para vocês, vamos continuar normalmente. A regra de 3 não vai ser cobrada numa questão assim, faça uma regra de 3. Você tem que saber aplicar esses conceitos de matemática. Ó, de novo a moto. Você tem que saber aplicar esses conceitos de matemática. Então, por exemplo, regra de 3, aqui eu falei de porcentagem, de probabilidade, de lógica, principalmente lógica e a regra de 3, você tem que saber aplicar. É tipo as fórmulas de física, saca? Você precisa saber o que fazer, mas não precisa, por exemplo, você não vai ser cobrado para fazer uma questão de regra de 3. Então você tem que saber sobre a regra de 3, sobre a probabilidade, porcentagem, sobre equações. Então eu acho legal falar sobre equações, porque em alguns lugares dizem que cai equação só de primeiro grau, em outros equação de primeiro e segundo grau. E cai os dois tipos de equação. Claro que equação de primeiro grau é mais cobrada, mas equação de segundo grau também cai na prova de ETEC. Então, teorema de Pitágoras, por exemplo, cai na prova de ETEC. Teorema de Bhaskara cai na prova de ETEC. Então, você tem que saber disso para poder fazer a prova. Sobre equação de primeiro grau, cai principalmente em cálculo de área e perímetro. Então você tem que saber sobre área e perímetro para poder fazer a prova, para você poder desenvolver esses cálculos. Área e perímetro é um tema assim que cai com muita frequência na prova da ETEC. Eu arrisco dizer que é top 3 de temas que mais caem na prova da ETEC, porque cai todo ano em toda a prova, pelo menos umas 4 ou 5 questões com área. Então você tem que saber fazer o cálculo. Vamos continuar falando sobre lógica, sobre trigonometria. Lógica, principalmente na parte... Você tem que treinar essa lógica para você poder fazer os cálculos rápido e tal, mas isso é de menos. Você não precisa ter uma lógica tão apurada. É importante ter, mas não precisa ter... não precisa ter uma fixação pela lógica. Você vai aprendendo com o tempo. A questão da trigonometria é complicada, porque a trigonometria, na minha opinião, não é um tema assim muito complexo, mas é um tema que exige muito de você. Então, se você não sabe sobre trigonometria, eu aconselho você a buscar o máximo de informação possível, o máximo de conteúdo possível sobre trigonometria para você treinar, porque é muito cobrado da prova da ETEC. Eu, particularmente, errei as questões de trigonometria no meu vestibulinho, então eu acho que, assim, se sair um vídeo de trigonometria aqui no canal, vai ser quando eu estiver pronto para passar isso para alguém. Eu, no momento, não estou. Então,
temos aí um problema. O problema, na verdade, não é um problema. É que você vai ter que se dedicar um pouco mais nessas matérias difíceis, a não ser que você seja de exatas, que você domine. Não é o meu caso, mas se você dominar, aí é muito bom, porque aí você está bem e você vai ter uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Então vamos agora para a nossa língua, vamos para a língua portuguesa na prova da ETEC. Então, o que eu anotei de português aqui é primeiro os tipos textuais. Então, por exemplo, vai cair tipos textuais, por exemplo, sei lá, tô pensando em tipos textuais porque eu não fiz essa colinha. Tá, tipos textuais, por exemplo, crônica, poema, só exemplos, por exemplo. Então você precisa saber mais ou menos a estrutura desses tipos textuais para você poder desenvolver na prova da ETEC. Normalmente cai alguma crônica para você ler, alguma reportagem para você ler. Reportagem é clássico da prova da ETEC. Também em português a gente pode falar de gramática, então a estruturação das palavras, o jeito os tipos de palavras, por exemplo. Então, você estudando gramática, tem alguns canais muito bons aqui no YouTube sobre português, então você pode acessar, você pode consultar os seus livros didáticos e tentar se informar, tentar procurar a maior quantidade de conteúdo possível. Isso é importante para você. Também em português a gente fala sobre as figuras de linguagem. Então, os vídeos sobre figuras de linguagem aqui no YouTube ajudam muito. Figura de linguagem é um tema legal, um tema tranquilo, dá para você aprender com facilidade. Também a gente pode falar sobre a morfologia e a sintática. Então, a morfologia, que é a classificação das palavras, né, tipos das palavras, as classes de palavras, e a sintática, que é a organização das palavras na oração, na frase, como elas são estruturadas. Também regência e transitividade verbal cai na prova da ETEC, então você precisa saber sobre. Também temas tranquilos. Português é uma língua assim complexa, mas se você for ver a fundo os temas, não é tão difícil de pegar. Também a gente pode falar sobre frase, oração e período, que tem um vídeo aqui no canal sobre frase, oração e período, se você quiser acessar, vai te ajudar. Então é importante você saber desses temas. Também ortografia, então como você escreve as palavras, os erros que você precisa corrigir, sei lá, o uso da crase. Tem um post na nossa página no Instagram, @resumetec, que detalha assim, de uma forma básica e simples, o uso da crase. Então você pode acessar lá, que vai te ajudar bastante. E também interpretação de tempo. Eu falei do período composto e simples, mas assim, você sabe que existe interpretação de texto. Eu deixei por último por quê? Porque a coisa mais cobrada na prova da ETEC é a interpretação de texto. Se você não sabe disso, você está estudando errado, você não fez nenhum simulado. Se você fez errado. Porque o que mais... Eu arrisco dizer que 60% da prova da ETEC é interpretação de texto. Você depende de interpretar bem os textos. Então você tem que se dedicar. Uma dica que eu dou para as pessoas que, por exemplo, começaram a estudar na última semana, não sei se é o seu caso, é assim, foca em interpretação de texto. Se, sei lá, você não conseguir estudar a maioria dos temas, foca em interpretação de texto, porque isso pode te ajudar a passar mesmo sem estudar tanto. Você estudando interpretação de texto, você tem uma base clara para a prova. É fundamental você estudar interpretação de texto, entendeu? Interpretação de texto você tem que saber. Bom, o vídeo foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu like aí. Por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente na divulgação. E segue a gente no Instagram, porque eu tô fazendo aquele jabá gostoso, mas assim, é importante você seguir a gente no Instagram, porque lá tem muita coisa interessante pra você. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.